Oi, tricoteira! No vídeo de hoje eu quero te dar várias dicas de como escolher o fio ideal para o teu primeiro tricô. Aquele tricô que tu tá aprendendo, desenvolvendo a coordenação motora para dar os primeiros pontos. E aí tem fio às vezes que pode te atrapalhar, tem fio que pode te ajudar. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. E claro, se tu já gostou desse assunto, já deixa o like aqui, porque tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. E não deixa de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum desses conteúdos que eu tenho certeza que vão fazer diferença na tua jornada tricotística. Então, vou te mostrar aqui alguns fios, alguns exemplos, para te entender por que ele pode ser uma boa escolha para o teu tricô ou não. Também vai ter exemplos aqui de fios que não são uma boa escolha para quem está aprendendo tricô. Mas, primeira coisa que eu quero te falar é que esse vídeo está sendo gravado agora, em 2024. Se tu estiver assistindo no futuro, pode ser que algum dos fios que eu estou te mostrando aqui não estejam mais à disposição nas lojas. Porque os fios, eles costumam fazer parte de coleções da marca, né? Por exemplo, esse aqui é o fio Luar, da marca Círculo, e ele está atualmente no mercado, mas pode ser que ano que vem ele não esteja mais disponível, porque isso acontece. Quando eles fazem sucesso, às vezes eles continuam, né, sendo vendidos, mas é muito normal os fios saírem de linha e entrarem novos fios para a gente conhecer e experimentar. Então, eu recomendo, primeira coisa, tá? A primeira dica desse vídeo é, vai até o armarinho, tira um dia para ir passear. Com certeza na tua cidade tem algum armarinho para te conhecer os fios, para te sentir, porque cada fio aqui tem uma textura completamente diferente. E eu não vou conseguir explicar isso tão bem para vocês por vídeo do que se vocês forem até o armarinho ver com a mão, né? Quem nunca? Para tricoteiras iniciantes, eu gosto de usar fios mais grossos, tá? Eu não gosto de usar o fio muito fino por alguns motivos. O primeiro deles é que fica muito mais difícil de enxergar um ponto que a gente tricota num fio fininho, né? Por exemplo, esse aqui é um fio um pouco fino. Ele nem é dos fios mais finos, mas eu já considero ele fio fino, que é o fio Harmony, da Círculo também. E aí, olha só, pra gente conseguir enxergar um pontinho aqui, a gente tem que praticamente pegar uma lupa, né? Claro, tô exagerando. Mas quando a gente compara com um fio grosso, olha a diferença, que a gente consegue visualizar com muito mais facilidade. Então, para quem tá aprendendo, é bom usar o fio grosso para conseguir enxergar o que tá acontecendo no tricô. E aí, claro, cada projeto vai pedir um fio diferente. Cachecol, eu gosto muito de fazer com esse tipo de fio aqui, bem grosso. Esse aqui, por exemplo, é o fio Liverpool da Pinguim. Ele recomenda agulha de 10 milímetros e eu tô sendo bem exagerada aqui e usando uma agulha de 15 milímetros. E se tu não sabe escolher agulha para o tricô, tem um vídeo que eu coloquei aqui esses dias no canal, vou deixar aqui em cima o link para vocês assistirem. Mas então, entendemos que o legal é começar com um fio mais grosso para a gente conseguir enxergar. Mas, infelizmente, os fios grossos não são tão comuns quanto os fios finos. Tu vai ver que no armarinho tem muita opção de fio fino e pouca opção de fio grosso. Então, eu vou te mostrar os meus favoritos. Começando pelo Liverpool, né, que eu já mostrei aqui. Ele é um fio que eu gosto muito para cachecol, porque ele tem esse aspecto que fica bem volumoso, né? Então, cachecol, gola, gosto bastante de usar fios exagerados, de uma espessura super grossa. Além dele, eu gosto muito desse aqui que ele tá sem rótulo, mas ele é o fio urbano. É um fio que eu sempre recomendo para quem tá começando, porque ele é um fio que normalmente vocês encontram com facilidade. Ele também é da Círculo e faz anos que ele existe. Então, que bom que é um fio que continua no mercado, porque eu sempre indico para quem tá começando. Então, se tu não sabe, não tem noção assim de qual escolher, confia nessa escolha aqui, porque vai dar boa. Deixa eu te mostrar um casaco que eu fiz. Esse casaco aqui, ó, ele foi feito com o fio urbano, não cheguei a terminar a manga, mas é que eu gravei isso aqui durante a aula do curso que eu tava ensinando, né, a fazer esse modelo aqui lá no curso de blusa de tricô top-down. Se tu não conhece, vou deixar o link aqui embaixo desse curso. Ele não tá sempre com as inscrições abertas, então quando tu assistir, tem que ver se tá no momento de se inscrever ou então tu deixa o teu nome na lista de espera. Mas enfim, ó, ele é um fio grosso, que eu costumo usar com agulha 7 ou 8 milímetros, e aí a gente consegue enxergar os pontos com mais facilidade, porque, como eu falei, né, é um fio mais grosso que dá um volume maior em cada ponto. Esses fios que eu tô te mostrando são todos fios acrílicos. E a vantagem de usar um fio acrílico é que ele é muito mais econômico, tem muita variedade de cores e são super fáceis de usar. Ó, uma coisa que nem todo mundo sabe é que o fio acrílico, ele não tem elastano, mas ele tem uma certa elasticidade.
Isso aqui na hora de fazer o ponto do tricô vai facilitar muito, porque a gente tem uma maleabilidade maior, né, para fazer o nosso ponto. Se a gente usa, por exemplo, já vou dar aqui então uma dica do que não usar. Se a gente usa, por exemplo, um fio de algodão, um barbante, um cordão, ele é um fio que ele não tem nada de elasticidade, ele é seco. Então, ele vai atrapalhar um pouquinho para quem é iniciante, mas dá para usar para tricô também. Mas talvez tu vai perceber muito mais dificuldade se tu começar com um fio de algodão. E aí tu vai me dizer, Nath, eu moro numa região quente, eu quero usar um fio mais fresquinho. De repente, a melhor opção para ti pode ser um fio misto, que tenha 50% de algodão e 50% de acrílico, por exemplo, né? Quando ele é 100% algodão, ele tem essa característica de ser um fio duro, seco. Mas quando coloca um pouquinho de acrílico junto, ele começa a ficar mais maleável. Por exemplo, o fio Amigurumi Soft, que é um fio que ele é indicado para amigurumi, mas super pode usar no tricô também, só que ele é um fio mais fino, então tem esse porém. Mas a gente não consegue ter tudo que a gente quer em um fio só, então a gente tem que escolher de acordo com o que a gente vai fazer. Dentro do meu curso de tricô do zero, isso aqui tá bem explicadinho também, mas eu fiz questão de colocar esse conteúdo aqui de graça para ti, para quem tá começando a tricotar e não pode comprar um curso de tricô ainda. E a única coisa que eu vou te pedir em troca, então, é uma curtida aqui e se inscrever no canal. Fazendo isso, essa aula tá paga, combinado? Um outro fio que foi lançado recentemente, que ele é muito parecido com o fio urbano, é o fio Enjoy. Eu já usei ele até para fazer blusa de tricô, amei. Ele é um fio grosso, ele parece ser um pouquinho mais grosso que o urbano. Ele tem um toque mais aveludado, assim, eu gosto bastante dele. E a agulha indicada para ele é de 5 a 8 milímetros, eu usei agulha de 8 quando eu tricotei com ele. Mas, eventualmente, uma coisa que acontece é que quando vocês estão tricotando, no começo, o fio se parte com muito mais facilidade, né? Porque é comum em todos os fios, tá? Então, o ideal é a gente tricotando até pegar o jeito e não acontecer mais tanto isso, da gente pegar sem querer só uma parte do fio, né? Enquanto a gente tá tricotando. Se estiver acontecendo contigo, fica tranquila que no começo é assim, mas depois melhora. Eu trouxe aqui um outro fio que faz tempo que eu tenho aqui no ateliê e eu não sei se ele ainda tá disponível nos armarinhos. Fica a referência até para vocês talvez procurarem algum parecido, se não tiver mais ele, que é esse fio Lise da Cisne. Ele é um fio que ele é diferente, ele não tem essa trama da lã acrílica, né? Lã acrílica é ótimo, né? O fio acrílico. O fio acrílico, ele tem essa torção de vários fiozinhos, né? Torcidos, e aí por isso que é fácil da gente entrar com a agulha sem querer. Esse aqui, ele parece um cordão, um I-cord, tá vendo? Porque ele é uma malhazinha tubular. Então aqui vai ficar um pouquinho mais difícil de acontecer esse problema que é entrar no meio da trama. Então talvez se tu estiver enfrentando muito esse desafio no tricô no começo, tu pode procurar por algum fio similar a esse aqui, que não vai ter esse problema da agulha ficar entrando com tanta facilidade no meio dele. O fio luar, que eu mostrei antes ali no começo, ele é um fio muito macio, ele também é acrílico e ele tem um caimento bonito. Então de repente para fazer uma blusa de tricô, alguma coisa que tu quer um caimento mais pesado, esse fio aqui, ele tem uma espessura boa, ele não é tão fino, né? Eu já usei ele com agulha de 7 milímetros e eu gostei bastante dele. Quem me segue no Instagram vê que eu tô sempre usando esse fio aqui, o Todo Dia Big. Mas, pelo que eu sei, ele saiu de linha, ele não tá sendo mais fabricado, mas vocês ainda encontram em alguns armarinhos. Gosto bastante porque é um fio super grosso, então, nesse quesito, né, de espessura, ele é um dos fios mais grossos. Ele tem esse tratamento anti-peeling, que significa que é um fio que não dá bolinha. Isso aqui é super raro de encontrar, tá? São pouquíssimos fios que são anti-peeling. Então, os que eu conheço hoje é esse aqui, o Todo Dia, e o fio Hobby. Esse aqui, ó, o fio Hobby da Círculo. Ele também é um fio que tem tratamento anti-peeling. E aí eu trouxe aqui uma outra blusa para mostrar para vocês que eu fiz com ele. E ele é um fio leve, com uma espessura intermediária, né? Não muito grosso nem muito fino. Então, também é uma boa opção. E aí, deixa eu aproveitar para comentar uma coisa. Vocês perceberam que todos esses fios aqui, eles são extremamente lisos, né? Eles não têm uma textura crespa, felpudinha, nada disso. Isso é um ponto positivo para quem está aprendendo, para vocês conseguirem enxergar o tricô que vocês estão construindo. Mas, deixa eu te contar que quando a gente usa o fio bem liso, é mais fácil de aparecer imperfeições. Porque como é um fio muito liso, né? Cada ponto que a gente muda um pouquinho a tensão, um ponto mais frouxo, um ponto mais apertado, ou então uma parte que a gente fez o arremate no verso, tudo isso aparece com mais facilidade quando a gente usa esse tipo de fio. Não é um problema, eu acho um charme quando a gente vê uma blusa ou qualquer tricô feito à mão e a gente reconhece que ele foi feito à mão justamente por causa disso. Mas só pra te entender, que quanto mais liso, quanto mais roliço for o fio, mais fácil de aparecer qualquer defeitinho no tricô. Mas em contrapartida, tu enxerga melhor os pontos pra identificar o que tu tá tricotando. E aí,
Uma opção de fio que não seja tão liso quanto esses aqui que eu te mostrei até agora é o fio mantiqueira da Pinguim. Ele chega a ser um fio crespinho, mas não a ponto de nos atrapalhar muito no tricô. Então, se tu tiver muita dificuldade de enxergar os pontos, talvez seja melhor começar com o mais liso, tá? Desses que eu te mostrei. Mas, de repente, tu já tá mais confiante, quer se aventurar por um fio diferente, trouxe aqui essa opção que é o fio mantiqueira, que ele tem essa textura aqui, parece um fio mais crespinho, né? E por causa disso, os pontos que derem errado ou ficar um pouquinho desregulados não vão aparecer com tanto destaque no meio da trama. Mas o que tu não deve usar no começo são esses fios aqui, ó, que tem muita textura, muito crespinho, porque esse sim, gente, na hora de tricotar, a gente não enxerga o que a gente tá fazendo, a gente só confia. Então, fios com mais textura, como esse aqui que é o web, de repente é para quem já tem um pouquinho mais de experiência. E vamos falar do fio molê, que é um dos fios mais antigos que a gente encontra há muitos anos no armarinho. Ele é bem popular, ele tem um preço super acessível. Ele pode sim ser uma boa opção, mas eu particularmente eu acho ele um pouco fino. Então existe um outro fio que eu não tenho aqui para mostrar, que ele é parecido com o molê, que o nome dele é Amiga, também é da Círculo, e ele tem uma espessura um pouquinho mais grossa. Então se tu tá procurando um fio com um preço bem econômico, de repente o Amiga pode ser uma boa opção. Mas lembra, e se tu quiser, tu pode usar fio duplo, né? Usar 2 fios como se fossem um, e isso vai fazer com que tu tenha um fio um pouco mais grosso. Mas também pode ser um desafio se tu for iniciante, porque tu vai ter que cuidar de 2 fios ao mesmo tempo e cuidar para não perder nenhum deles, né? Então considera isso no teu tricô também. Mas assim, existe uma infinidade de fios no mercado, vocês vão encontrar todo tipo de fio. E aí eu queria saber se tu tem alguma dica, porque aqui eu mencionei alguns dos fios que eu tenho no ateliê, mas eu tenho certeza que vocês podem compartilhar dicas também. Então me conta aqui nos comentários se tu tem algum fio favorito que tu acha que é ideal para quem tá aprendendo tricô e conta nos comentários, porque eu tenho certeza que vocês também podem ajudar as tricoteiras iniciantes que estão passando aqui por esse vídeo. E se tu gostou, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Se tu quiser que eu fale de mais algum assunto, comenta aqui embaixo para eu saber que daí eu preparo esse vídeo para ti. Mas basicamente hoje eu queria te trazer as dicas de fios que eu considero ideais para quem está começando a tricotar e por que eu gosto deles, né? São esses fios que têm um pouquinho mais de elasticidade na trama, que vai facilitar um pouquinho na hora de tricotar, que vocês vão conseguir visualizar o que vocês estão vendo, porque não é um fio muito fino e nem um fio com muita textura. Então fica aí essas dicas para vocês, e se tu tiver mais dicas, deixa aqui embaixo nos comentários. E aí, ficou mais confiante para começar a tricotar? Já sabe qual fio escolher no armarinho? E se tu quiser um acompanhamento do início ao fim desse aprendizado de tricô, vem pro meu curso de Tricô do Zero, porque lá eu explico tudo, tintim por tintim, uma etapa de cada vez, para te conseguir desbloquear essa habilidade, aprender a tricotar, e logo logo tu vai estar pronta para fazer tudo que tu imaginar no universo do tricô. Então, vou deixar o link do curso aqui embaixo, mas lembra que aqui no canal e lá no meu Instagram também tem muita dica para quem tá aprendendo tricô, para quem já sabe tricotar e para quem quer aprender projetos novos bem legais também. Então não deixa de me seguir lá no Instagram, porque eu tenho certeza que tu vai gostar dos conteúdos. E se ficou qualquer dúvida, lembra de deixar aqui embaixo nos comentários que eu tô sempre de olho para te responder e te ajudar. Um beijo e bom tricô!